Olá, 18 de novembro de 2022. Sou Lars Comar no nosso resumo descomplicado do que foi notícia de economia. Vamos falar um pouquinho de economia, de como andam as indústrias de imóveis, mas falar também um pouco de comportamento do consumidor, algumas mudanças que houveram e conhecimento do próprio mercado. Agora já está no momento de fazer planejamento estratégico. Lércio, como planejar para o ano que vem? Algum planejamento você tem que ter. O mercado vai continuar, as coisas vão continuar. Não dá para continuar andar nesse mercado se você não para pensar. Depois vai ajustando, mas no início você tem que ter um caminho, um destino a ser seguido. Olhando um pouquinho o dashboard moveleiro. Esse aqui é um painel que os filiados, as indústrias de imóveis filiadas à AD têm à disposição. Nele você tem uma informação, por exemplo, do crescimento do faturamento acumulado do ano. O grupo, que ano passado faturou 4 bilhões e 200 milhões, está vindo com uma queda de 10,9%. Essa queda de 11% nominal em relação ao ano passado, em relação ao mesmo período do ano passado, já vem alguns meses enroscada. Se for comparar novembro com novembro, 6,7% de crescimento, mas a tendência até o final do mês é que reverta, infelizmente, em queda. Esses números empresa zero aqui, no caso dos filiados, tem o número da empresa dele para comparar com o restante do mercado e saber como ele está andando. Carteira de pedido em aberto. O grupo, 32 dias, significa que e tem pedido aí para pouco mais de um mês, mais ou menos. Esse número ele gira de 23 a 36, 37 dias, é o normal. 32 para um período desse de novembro é muito baixo. Era para estar com venda já fechada até o final do ano. Muitos desses pedidos são pedidos mães que ficam parados nas indústrias esperando vender a ponta para ter reposição. A carteira de cliente ativo, de forma geral, diminuiu 2,8%, é uma diminuição pequena até, e a inadimplência segue mantendo 5,8%. De tudo que tem para receber, 5,8% em atraso. Ainda é um número bem equilibrado, não houve nenhuma alteração. Aí vem a pergunta: essa queda de faturamento, nós estamos vendendo menos ou para menos? Tem diferença. Ou você só olha o valor no final? Tem diferença. Tem menos gente comprando ou quem está comprando menos da nossa empresa? Essa também é uma informação monitorada e eu respondo que a quantidade de lojistas que compram na indústria de imóveis todo mês, olhando aqui um relatório de 24 meses, ela vem se mantendo. A quantidade aqui nos últimos meses praticamente é o que nós tínhamos do ano passado também. Houve uma queda brutal, dezembro, janeiro, então foram muito menos lojas comprando. Passamos um período bem complicado. Tá, então já que não é a quantidade, é o valor, é o quanto eles estão comprando por mês, cada loja comprando menos. Mais ou menos. Olhando as lojas pequenas, percebemos que a média de compra, o ticket médio desses clientes, vem permanecendo também próximo, um pouquinho menor. Mas se eu for pegar outubro do ano passado com outubro desse ano, não é nada que judie. Tá, então a quantidade de cliente, o ticket permanece igual. Os clientes grandes, as grandes redes caíram de uma forma mais considerável do que o relação ao ano passado. Ó. Cliente pequeno, grande. Cliente pequeno, pulverizado e as grandes redes. O que significa isso? Novamente, a informação sendo reforçada. O cliente pequeno consegue se virar, médio, pequeno, ele consegue se virar em qualquer dificuldade. Ele consegue atingir o consumidor de uma forma até mais ágil, está ali do lado dele. A grande rede tem preço, tem campanhas de marketing, tem comunicação, tem dinheiro. Então, mas na hora do pega para capar, acaba dando diferença. Além do que, muitas grandes redes, com dificuldade de vender móveis, começam a focar em outros itens de portfólio, de possibilidade de faturamento, deixando móveis para lá. Fique bastante atento a isso, se você está deixando uma concentração muito alta e com isso acaba sentindo um pouco mais no mercado do que precisaria. Por que os economistas estão errando tanto? Como assim errando tanto? Tudo quanto é notícia que a gente vai vendo de economia, previsão de PIB, previsão disso, previsão daquilo, e vem errado. Aqui eu trago para você duas explicações, lógico que parciais, mas que podem justificar isso. A venda no varejo dos Estados Unidos supera a expectativa em outubro. Não é só no Brasil. Em todas as partes do mundo, os economistas estão errando. É que foi muita pressão. A pandemia trouxe muita perca, trouxe muita pressão psicológica, essa coisa de ficar confinado, daqui a pouco gente da família morrendo, muita gente entrando em dificuldade financeira, coisa que não tinha. Isso tudo colocou o ser humano, a máquina humana, sob uma pressão que mudou a forma de pensar ou de agir. Infelizmente, não muito bom ultimamente. Essa pesquisa diz que lá nos Estados Unidos,
Os terapeutas não conseguem atender a alta demanda. A ansiedade e a depressão persiste. 6 em cada 10 psicólogos não têm vaga para novo paciente. Olha a situação que nós chegamos. Consideram como uma crise de saúde mental. Aqui tem dois aspectos fortes para nós avaliarmos. Tanto essa questão de muita gente com ansiedade, isso tudo disparou, nós sabemos o quanto isso impacta no consumo. Muitas vezes, sob essa pressão de depressão ou ansiedade, você acaba gastando. Justifica as pessoas se endividarem um pouco mais? Ah, que está faltando dinheiro. Mas tem renda, tem emprego. O porquê esse endividamento? Essa angústia pode estar levando a isso. Isso o economista não consegue prever. É uma mudança, a economia faz, os economistas fazem cálculos estatísticos, mas não funcionava assim, começou a funcionar agora. E outra coisa que afeta também para nós no mercado como um todo. Declaração de um desses psicólogos, foram milhares de psicólogos que participaram dessa matéria. O que eu estou vendo, mais do que tudo, são pessoas que querem se conectar, pessoas que se sentem sozinhas, pessoas que se sentem realmente perdidas. O que isso tem a ver com a gente? Por que muitas vezes está acontecendo essas alterações de redes sociais? Na semana passada, eu trouxe a quantidade de gente sendo dispensada porque está diminuindo a demanda por rede social. A parte do e-commerce também sentindo, nunca tinha sentido uma diminuição, era só crescimento grande e agora deu uma diminuição. O ser humano está precisando de ser humano, nem que seja numa loja, nem que seja no shopping, nem que seja para dar volta. Mesmo que ele não tenha aquela grana, ele está precisando do contato. Talvez aquele contato só do celular, só da rede social, só de fazer inveja com o prato alheio, não está funcionando. Ele está precisando de gente. E aí? E aí muda o estilo de consumo, muda a forma de consumo e ninguém sabe onde isso vai chegar. É administrando dia a dia. Mais um material, o perfil também vem mudando. Como assim o perfil? Olha que interessante. A inflação dos 50 mais é maior do que o IPCA nos últimos 12 meses. O 50 mais deu 7,2 e o IPCA 6,5. O que é essa inflação dos 50 mais? Pessoas que, como eu, têm mais de 50 anos. Mas no caso ali, eles pegaram as famílias onde a principal renda é uma pessoa com mais de 50 anos. A inflação muda. A inflação mudou. Por que a inflação está diferente dos 50 mais para o restante? O foco é outro. Com 50 anos ou mais, imagina-se que os gastos que a pessoa tem com habitação, comprando a casa própria, já é menor do que quem está no início de formação ainda de patrimônio. Você não tem filhos na escola, já estão crescidos, quem tem menos de 50 tem. Você vai estar gastando um pouco mais com viagens e, olha o que é importante aqui para gente, gastando mais com artigos de residência. Isso. Esse público com 50 a mais é um público mais forte para móveis. Ele está sofrendo mais com inflação do que quem tem menos. Tá, Lécio, mas isso é muito específico. Você está pegando só uma fatia do mercado. Vamos lá? A população com 50 anos ou mais no Brasil cresceu 35% nos últimos 10 anos, um terço a mais. A população com menos de 50 anos cresceu apenas 1%. É isso mesmo, recapitula. Gente com 50 anos a menos ou menos, nos últimos 10 anos, 1% a mais só. Praticamente não cresceu. Gente com 50 anos a mais ou mais, cresceu 35%. O Brasil está envelhecendo. Então, justamente essa fatia de mercado que mais consome móveis, que poderia estar consumindo mais móveis, é a que mais vem crescendo e é a que neste momento está sentindo essa dificuldade a mais. Lógico, 50 a mais, você já vai ter ali 60, 70, muita gente aposentada que está querendo deixar a casa arrumadinha. E é onde começa a pegar. É por isso que os economistas não conseguem acertar nada. Está mudando demais o comportamento. O consumidor não age de forma racional já faz um bom tempo. E você, no seu planejamento estratégico, no dia a dia, você sabe como está o seu mercado principal? Mercado principal, quem são seus clientes? De onde eles são? Como está o comportamento? Ou você só pega uma tabela de preço, lança um produto e sai correndo atrás? Não dá mais, tá? O mercado evoluiu demais para agir dessa forma tão empírica. Ao menos uma tentativa de planejamento você tem que ter. O que eu vejo muito no mercado é isso: é gente vendado, empresário, gestor de equipe, dando tiro para qualquer lado. É mais difícil acertar o alvo. Se você mirar bem miradinho no alvo já é difícil, imagina se você não tem informação. Exemplo disso, o estado do Rio de Janeiro caiu de terceiro para sexto lugar no PIB per capita, de 19 para 2020.
o Mato Grosso ocupou o lugar dele. Depois entrou Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. São Paulo encolheu 3,5%, o Rio Grande do Sul tombou 7,2%. O que significa? Você tem uma região, um estado que entra com uma dificuldade a mais financeira, por qualquer motivo que seja. E a tua venda, ela é baseada no estado do Rio, o consumidor lá vai sentir mais. A tua venda não vai andar igual deveria. Então, qual deveria ter olhado? Para o Mato Grosso, que vinha crescendo. Ah, mas isso não vai afetar a loja de imóveis, o mercado de uma forma tão consistente? Ah, não? Esse é o gráfico de quantos por cento da venda do grupo, a Demonitor, dos ano passado, 4 bilhões e 200 milhões de faturamento do grupo. No caso agora, nos últimos 12 meses, quantos por cento do faturamento foi para qual estado? Olhe nos últimos 24 meses como veio o Rio de Janeiro. Em janeiro de 2021, 4,4% era faturado para lá. Agora está em 3,7%. Comparado com outubro do ano passado, que também vinha nos 4,4%, até mais, 4,5%, olha a queda. Ou seja, esse é um estado que vem sentindo uma dificuldade a mais. E você simplesmente está correndo para todo estado. Não, tenta se informar, tenta ter informações que te ajudem a tomar a decisão. Não corra para qualquer lado, não vai dando tiro, fica mais difícil de acertar. Você acaba gastando muito mais energia nisso. Você depende dos noticiários. Você tem olhado na mídia informações para poder fazer o planejamento estratégico da tua empresa. Não sei até onde isso pode ajudar. Peguei matéria agora de Portugal, para não falar que é perseguição no Brasil. Isso funciona no mundo inteiro. Olha a matéria de cima, são duas matérias. A de cima e a de baixo são dois sites de datas próximas, um dia 17 de novembro, outro dia 16 de novembro, tá? O de cima, número de trabalhadores que caíram no desemprego disparou quase 10% no terceiro trimestre. Aumentou muito o desemprego, uma notícia negativa. Embaixo, mais de 78 mil desempregados do segundo trimestre passaram para emprego no terceiro trimestre. Informação positiva. Lércio, qual está certo, qual está errado? Não sei, não conheço Portugal. Mas é só para exemplificar como a mídia distorce. Se a tua informação é só o que você ouve no jornal, o que você lê de alguma, não dá. Você tem que ter informações confiáveis, buscar relatório, alguém na tua equipe que levante isso, mas você precisa conhecer um pouquinho de número para tentar diminuir o erro. É muito difícil não errar. O mercado está muito desafiador, mas sem informação, aí ninguém merece. Ano que vem, muitas dificuldades? Talvez, talvez não. 2023 pode ser ótimo. Tem uma prova disso? Trademap trazendo matéria de que o investimento estrangeiro direto no Brasil é o maior em uma década. São 70 bilhões de dólares que entrou no Brasil. Por que está entrando tanto dinheiro assim? O Brasil está tão bonito, está indo tão bem. Não é só isso, não é bem isso, não. A questão é que o resto do mundo está com dificuldade demais. Falta de combustível, problemas de inflação, desemprego, Estados Unidos, guerra na Ucrânia. O Brasil se torna uma opção. Com todas as dificuldades dele, é uma opção. E o dinheiro vem para cá. 70 bilhões é muito ou não? Te dou um exemplo bom disso. São 350, mais ou menos, 350 bilhões de reais. Isso é mais do que entra todo mês de renda do brasileiro, de trabalhador. É como se entrasse de janeiro a setembro, tivesse entrado praticamente um 13º de grana de fora aqui dentro do Brasil. E isso é investimento direto, não é dinheiro para aplicar e amanhã sai, não. Isso é para infraestrutura, para construção de estrada, de esgoto, é dinheiro que está vindo para investir no Brasil porque dá retorno. Ou seja, esse dinheiro entrando, esse dinheiro rodando, será que nós não vamos ter um 2023 muito melhor do que a gente espera? Não se sabe. Por isso você precisa se planejar. Porque se tiver difícil, você sabe como pilotar. Se tiver bom, você aproveita a onda e consegue bons resultados. O Brasil não vai acabar, vai continuar. Temos dificuldade, sim, o mundo inteiro está em dificuldade, mas nós conseguimos. Vamos passar mais essa. Tenha certeza. Muito obrigado. Até semana que vem.